Olá, bem-vindo a mais um podcast Mentoria da Jovem Advocacia aqui do meu curso. Aqui é um espaço para a gente conversar sobre os principais temas da advocacia para quem milita na área, trazendo as maiores atualizações jurídicas. E mais uma vez eu tenho a honra de ter comigo aqui a querida professora Carol Macaubal. Obrigada, Carol, por estar mais uma vez conosco, viu? Olá, Cris, eu que agradeço o convite. Olá a todos também que nos acompanham aqui. Hoje a gente tem mais um tema super, vamos dizer, né? Que está em ênfase, é super atual e que envolve uma série de elementos. A gente tem elementos aqui do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem temáticas sobre competência também, e é um tema que eu acho que está no dia a dia da jovem advocacia, não só da jovem, tá? Então qualquer advogado acaba atuando. Que bom. Como ela já adiantou para a gente, o tema que a gente vai falar hoje são as responsabilidades da Caixa Econômica Federal, tanto a responsabilidade que ela tem enquanto financiadora de uma construção ou ainda quanto financiadora de um projeto, né? Enquanto responsabilidade solidária. A gente vai se debruçar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre Minha Casa Minha Vida. Para a gente começar, Carol, eu queria que você explicasse para a gente primeiro essa diferenciação, esses dois papéis que a Caixa pode vir a fazer aí enquanto interventora de um custeio de uma obra. Bom, vamos lá então. Bom, Cris, quando nós falamos, né, na responsabilidade da Caixa Econômica Federal, a gente tem que ter em mente que a Caixa ela pode atuar como um simples agente financeiro ou a Caixa Econômica Federal ela pode atuar como um agente executor de políticas públicas. Por que isso? Hoje no nosso país a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida ele faz parte de políticas públicas. Públicas do quê? De moradia. E a Caixa Econômica Federal, ela é um agente que executa este programa de política pública. Então, é um agente executor. Exatamente. Não só um financiador. Exatamente. E quando nós temos Caixa Econômica Federal atuando como um agente executor de políticas públicas, a Caixa Econômica Federal ela tem responsabilidade solidária com as construtoras, com as incorporadoras, no que diz respeito a atraso em entrega de obra, a problemas com vícios ocultos, que são quando entrega a obra, tem aquele, por exemplo, a água está impulsando, não está escorrendo devidamente, a janela não fecha. Também é um vício oculto que é uma responsabilidade da Caixa. Quando ela atuar quanto interventora não só como financiadora, mas sim acompanhamento dessa obra. Exatamente. Caixa Econômica como agente executora de políticas públicas, responsabilidade solidária. Vai ter que sim arcar com indenização por danos materiais e morais, seja em atraso de entrega da obra ou mesmo vícios ocultos, quando a obra ela é entregue e tem uma série de defeitos. Agora, Caixa Econômica Federal, como um simples agente financeiro que não executou políticas públicas, não está relacionado à Minha Casa e Minha Vida, aí eu não tenho a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Foi essa distinção que o STJ fez, que é pacificado nos tribunais. Eu sempre preciso analisar. Caixa Econômica Federal aqui, neste contrato, é um simples agente financeiro que emprestou dinheiro para comprar o imóvel ou Caixa Econômica Federal é um agente executor de políticas públicas? Qual a diferença disso? Quando a Caixa apenas empresta o dinheiro, ela não acompanha a obra. Ela vai lá e deposita o dinheiro na conta e acabou a relação dela. Certo. Agora, Caixa Econômica Federal, como uma agente executora de políticas públicas, significa que o quê? Ela vai liberando dinheiro de acordo com a evolução da obra. Então, nós temos os engenheiros da Caixa que vão para a obra acompanhar a medição para liberar os pagamentos. Cada etapa. Cada etapa, exatamente. Então, existindo esta circunstância em que a Caixa participa da evolução da obra, cada fase da obra, e que vai liberando dinheiro a partir de que fases vão sendo concluídas, Caixa tem responsabilidade por eventual atraso e Caixa tem responsabilidade também por eventual ali, né, e esse danos morais, ele é, que a gente chama dano in re ipsa, presumido, também que vai ter que arcar. Pela qualidade do que ela está financiando, puxando, participando da pela negociação. qualidade e também pela própria dor do consumidor que esperava
ter produtos de qualidade, que esperava ter a sua casa ali, né, no tempo previsto no contrato. Então, tudo isso envolve essa responsabilidade. Entendi, Carol. E a gente tem alunos aqui e tem advogados que militam na área de direito processo civil, na área de direito civil, na área de direito imobiliário e também na área de direito do consumidor. Então, eu tenho um processo a qual a Caixa é uma das partes. Como é que eu sei se eu tenho que ir para a Justiça Comum ou se eu vou para a Justiça Federal? Pois é, esse é um outro ponto, né? E aqui eu acho sempre muito interessante, né? Essa questão que envolve o diálogo entre, né, as áreas que nós temos. E aqui a gente tem que ter esse diálogo, porque sim, envolve consumidor, ok, e envolve a temática competência. E quando eu tenho Caixa Econômica Federal ali no meu polo passivo, eu obrigatoriamente preciso, né, distribuir este meu processo na Justiça Federal. Por quê? Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e que requer o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ah, Carol, mas isso está onde? Na Constituição Federal. Quando eu tenho empresa pública, pessoal, como parte em um processo, eu obrigatoriamente preciso fazer com que essa ação tramite na Justiça Federal. É tema de competência absoluta, Cris. Mas é um ponto sempre que precisa de atenção. Infelizmente, a gente costuma ver, né, ali fazendo estudos de julgados sobre competência. Às vezes, no dia a dia, os operadores do direito acabam não tendo isso em mente e distribuem na Justiça Comum. Porque pensa, a indenização envolve a construtora, a incorporadora, eu vou para a Justiça Comum. Opa, peraí. Você vai incluir Caixa Econômica Federal, empresa pública, obrigatoriamente Justiça Federal, tá? É uma competência absoluta. Precisamos saber, né, sobre processo civil, sobre competência, para saber endereçar adequadamente. Que bom, Carol. Eu acho que superada essa fase de competência, a gente precisa falar um pouquinho do posicionamento do STJ em relação à responsabilidade da Caixa, né? Você falou no começo que a Caixa pode ter participação quanto agente de políticas públicas ou quanto financiadora. E um caso desse já chegou até o STJ, por isso que a gente está trazendo aqui. E aí, de fato, o que o STJ entende? É a participação, a responsabilidade solidária? Exato, pessoal. O STJ aqui super tranquilo mesmo, tá? Com relação à pacificação desse entendimento. O STJ, ele trabalha a questão, né? É interessante se vocês pegam os acórdãos, é a legitimidade da Caixa para ser ali responsabilizada ou não. E o STJ vira e fala o seguinte, né? A gente tem um voto da Nancy, que ele é bem emblemático, que a Nancy, ela é assim, cirúrgica, completamente cirúrgica, e em 3 linhas ela define. A Nancy diz o seguinte, olha, Caixa Econômica Federal, como simples agente financeiro, não tem legitimidade para o quê? Para estar ali naquele polo passivo, então ela é uma parte legítima, ela não vai ser responsabilizada. Mas Caixa Econômica Federal, como uma agente executora de políticas públicas, tem legitimidade para responder a ação indenizatória. Então, aí ela vai ter que pagar. E essa responsabilidade é solidária, porque a gente atrai o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos, olha só, mais um tema, né? Um elemento aqui de se conversar entre as áreas. E aí nós temos o artigo 14 do CDC, que me diz que é uma responsabilidade objetiva e de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo. Caixa Econômica, incorporadora e construtora. E na prática, aqui eu vou um pouquinho mais, tá? Na prática, o que a gente vê geralmente é que as construtoras e incorporadoras, elas acabam ficando insolventes. Agora, se eu tenho uma responsabilidade solidária, que Caixa Econômica Federal também foi condenada, responsabilizada, aí nós temos a chance, né? Nós vamos receber, de fato, esse valor. Não fica naquele limbo, ganhei, mas não levei, porque a Caixa não é insolvente. Entendi, como se fosse um lastro para, de fato, você vir a receber esse valor, né? Exatamente. Então, como a gente conversou aqui, é um tema bastante atual e a gente envolve aí a área de direito do consumidor, direito constitucional, processo civil. E para quem milita nessa área ou quer militar, é importante saber, porque esse tema está bastante palpitante. A gente tem, em setembro, uma recente alteração da questão, principalmente que envolve Minha Casa Minha Vida. E eu queria agradecer mais uma vez a Carol por estar aqui comigo, para a gente fazer esse bate-papo e trazer essas informações tão relevantes para quem atua aí na advocacia. Eu que agradeço novamente aqui o convite e já sabe, é só chamar que Carol Macalbal volta. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.